faz parte da promessa. Pastor, mas as afronta, faz parte da promessa. Pastor, mas a dificuldade, faz parte da promessa. Pastor, mas o desemprego, faz parte da promessa. Pastor, mas o levante no ministério, faz parte da promessa. Pastor, mas a calúnia, faz parte da promessa. Para a promessa se cumprir na sua vida, você não precisa entendê-la e também não queira ajudar ao Senhor. Entenda isso. Nunca queira ajudar a Deus para que a promessa se cumpra. Nunca, nunca. Já viu? Uma vez eu fui no culto, e eu fui no culto todo alegre. Eu fui lá, eu era diácono. Aí o irmão foi para o culto. Aí o irmão começou, em cima do altar, pedir para outro irmão, na hora do culto, bater uma foto dele. E ele levantou as mãos assim, o irmão levantou e bateu uma foto dele dentro do altar, para dizer que ele estava numa igreja grande, para o nome dele ser afamado. Não precisa nada disso. Se Deus te escolheu, Deus vai te honrar. Se Deus te colocou naquela empresa e disse que vai te honrar lá, Deus vai te honrar lá. Se Deus te prometeu que vai levantar na igreja como obreiro da casa do Senhor, Deus vai fazer. Se Deus te disse que vai curar os teus, a sua família, a sua casa, o seu lar, Deus vai fazer. Se Deus disse que vai proteger e vai livrar de todo mal, não importa como vai acontecer, mas se Deus falou, vai acontecer. Então Davi não mudou. Mandaram chamar Davi. Escute, espera você ser chamado. Não se ofereça. A primeira vez, o profeta mandou chamar Davi. A segunda vez, Jonatas e Saul mandaram chamar Davi. Davi não se ofereceu, ele permaneceu o mesmo. Não mudou. Escute, grave isso que eu vou dizer, essa frase simples, mas importante. Seja você mesmo. Seja você mesma. A promessa vai se cumprir na sua vida do jeito que você é. Não queira agradar ninguém. Não queira demonstrar nada para ninguém. Seja você mesma. Seja quem você é. Davi fez o mesmo. Ó, eu sou assim. Eu cheiro ovelha, estou no meio de ovelha, estou no meio de pasto. E Deus escolheu Davi do jeito que ele era. E a história diz que Deus foi preparando o cenário. Deus foi agindo na vida de Davi. Olha só, pare e pense comigo, que loucura é o texto. A Bíblia diz que ninguém queria guerrear com Golias porque era gigante. Mas Davi, o escolhido de Deus, foi em direção a Golias. E a Bíblia diz, para encurtar minha fala, Deus usou a vida de Davi para derrotar Golias, cortou a cabeça de Golias e o nome do Senhor foi glorificado. Escute, Deus está preparando o cenário para te honrar. Não importa como. Pastor, mas como vai acontecer, como vai suceder, não importa. Davi não sabia que Samuel ia na casa dele. Davi não sabia que o rei ia mandar chamar ele. Davi não sabia que ele ia encontrar Golias num determinado momento e ele iria ser um instrumento de Deus para livrar Israel de um grande livramento. Davi não sabia que ele iria se tornar genro do rei Saul. Davi não sabia nada disso. Mas Deus começou a exaltar Davi tanto quando Saul coloca Davi como um dos capitões dos seus exércitos, e Deus era tremendo com Davi, ao ponto que quando Davi voltava da peleja, as mulheres cantavam dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. O rei então aplacou em seu coração uma grande ira de inveja, dizendo: o que lhe falta senão somente o trono? E aí começou uma implacável perseguição contra Davi, ao ponto que um determinado dia eles estavam numa ceia, o rei se levanta contra Davi, o rei começa a tramar contra a vida de Davi, ao ponto que Davi tem que pedir ajuda para um dos filhos do rei, que se chamava Jonatas, dizendo assim: rapaz, o seu pai está querendo me matar. Mas como assim, Davi? Ele não me disse nada. E de fato era. Então se trava uma grande perseguição. Mas a minha Bíblia diz, o texto que nós lemos no capítulo de número 24,
Davi teve a oportunidade nas suas mãos de, dentro de uma caverna, em matar a Saul. Saul estava dormindo, os soldados que estavam com Saul estavam dormindo, e os homens que estavam com Davi disseram assim: olha aí, o Senhor entregou o inimigo nas tuas mãos, me dê uma ordem, Davi, dê uma ordem que eu vou cravar com essa lança ele na terra, vai ser um golpe só, eu vou matar ele. E Davi disse: longe de mim levantar a minha mão contra o meu Senhor, o ungido a quem Deus escolheu. Davi entendia que ele iria crescer, mas somente com a promessa. Ele não precisava pisar em ninguém, falar mal de ninguém, agredir ninguém. Irmão, escute uma coisa que eu vou te dizer: aquilo que Deus tem reservado para você vai acontecer. Talvez você não esteja conseguindo ver agora, com a sua situação, o momento que você está vivendo, mas eu olho daqui, eu vejo em seus olhos, eu vejo na sua vida bênção, eu vejo milagre, eu vejo resposta de Deus, eu vejo providência. Mas pastor, o meu nome está sujo, estou vivendo uma grande dificuldade, não sei como resolver. Mas você tem uma promessa, então esta promessa vai se cumprir, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumpri-la. E não tem coronavírus, não tem inimigo, não tem, é só você mesmo que pode parar isso. Como assim, pastor? Isso mesmo que você está ouvindo. É só você mesmo que pode neutralizar a profeta de Deus, a promessa de Deus. Se Davi manda Gil, aquele soldado, cravar Saul na terra, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu vou dar uma ajudinha, eu vou ajudar a promessa, mata Saul. E nós às vezes somos assim, queremos dar uma ajuda para Deus, vou dar uma ajudinha para a promessa, não precisa. E Davi disse assim: longe de mim eu levantar a mão contra o ungido do Senhor. E a Bíblia diz que Davi então pega os homens que estavam com ele e vai por detrás da caverna, aonde Saul não poderia vê-lo. E nós às vezes mas somos poderia assim, ouvi-lo, queremos dar uma ajuda para Deus. E a Bíblia diz então que ele trata, ele fala com o rei para acordar, para não despertar o rei. E Davi disse assim: longe de mim eu levantar a mão contra o ungido do Senhor. E a Bíblia diz: hoje eu tive a oportunidade. Os homens que estavam com ele vai por detrás da caverna. E os homens que estavam comigo me disseram: aonde Saul não poderia vê-lo, permita-nos, mas poderia ouvi-lo, dar uma ajuda para Deus. E a Bíblia diz: longe de mim levantá-la com o rei para acordar, para não despertar o ungido do Senhor. E Davi disse assim: e a Bíblia longe de mim eu levantar a mão, eu levantar a mão contra o ungido. E a Bíblia diz: hoje eu tive a oportunidade. E os homens que estavam comigo, aonde Saul não poderia vê-lo, olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. E a Bíblia diz: eu levantar a mão, hoje eu tive a oportunidade. E os homens que estavam comigo, aonde Saul não poderia vê-lo, olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. E a Bíblia diz: mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. E ele vai perguntar: após quem, ó rei Saul, saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Davi estava querendo dizer assim: quem sou eu para que o rei venha largar o palácio, os seus afazeres? Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu? Um cão morto, uma pulga? Ó Senhor, porém, o Senhor, porém, será, ó rei Saul, juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará minha causa, e me defenderá da tua mão. Então Davi tinha consciência que ele não precisava lutar. Davi tinha consciência que ele não precisava brigar com ninguém. Escute, não brigue com ninguém, não bata a boca com ninguém, não tente ajudar a Deus, não tente.
Se alguém que tentar alguma vez passar você para trás por alguma determinada situação, entenda, você tem uma promessa, você tem uma chamada de Deus na sua vida, Deus te escolheu, Deus te colocou nesse lugar, Deus escolheu a sua família, Deus escolheu a sua vida. E Davi entendia tanto sobre isso que ele disse assim: Deus julgará, ó rei Saul, entre mim e ti. Eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. E a Bíblia diz que então Davi se foi. E Saul também se foi embora. E um dia os filisteus guerrearam contra Israel. Morreu Saul e os seus filhos e o seu sobrinho. E então Davi começou a reinar sobre todo Israel. Mas, irmão, entenda algo. Entenda. Se não me falha a memória, Davi começou a reinar sobre todo Israel depois de 23 anos. A promessa, os teólogos acreditam que Davi tinha 17 anos quando o profeta Samuel foi lá no pasto. E quando Davi sentou no trono para reinar perante todo Israel, porque Israel era dividido, mas quando Davi reinou, quando Saul morreu, ajuntou tudo, todo Israel. Davi tinha cerca de 40 anos de idade. E nesse período, nesses anos, Davi não mudou. Continua a mesma personalidade, mesma postura, não deixou subir para a cabeça, não tentou ajudar a Deus, não pisou em ninguém para subir e para chegar na onde Deus tinha prometido que ele iria chegar, não precisou matar ninguém que estava acima dele eclesiasticamente falando, não precisou, meu irmão, não precisou fazer motim, não precisou levantar oposição, não precisou fazer nada disso. A única coisa que Davi precisou é ser ele mesmo e estar debaixo de uma promessa. A única coisa que eu preciso, a única coisa que você precisa é ser você mesma e estar debaixo de uma promessa. E se você acredita nesta palavra, levante a sua mão com o céu comigo e dá um glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então fique com essa palavra, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Seja você mesmo, né?